Eu continuo acreditando que a oportunidade boa está aqui. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta, espaço onde trocamos ideias sobre o que aconteceu com o mercado, especialmente o mercado de ações, damos uma revoada aqui sobre dólar, taxa de juros e tentamos projetar o que nos espera, quem sabe, na próxima semana ou até mesmo nas próximas semanas. Então, seja muito bem-vindo. E foi uma semaninha que iniciou cabulosa, né? Segunda-feira aumentaram aquelas mesmas pressões que já existiam na sexta, principalmente das notícias vindo da Evergrande, lá da China, sobre um possível default, uma possível ajuda do governo chinês, todas aquelas especulações e o efeito dominó, né, que poderia ser nefasto para a economia caso não houvesse uma atitude, algo que fosse feito em relação a isso, lembrando inclusive o Lehman Brothers lá em 2008, para quem já estava no mercado nessa época, lembra do subprime, foi o estopim, e talvez até por isso que causou um certo pânico nos mercados, como a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco no gráfico do VIX e demais gráficos internacionais. E a partir da possibilidade de um ajuste, do pronunciamento da empresa que teria condições de honrar alguns compromissos de curto prazo, até a possibilidade de uma injeção de capital do governo chinês, os mercados acabaram se acalmando e voltaram a operar no lado positivo. Então tivemos uma forte recuperação nas bolsas mundiais e aqui não foi muito diferente. E nos fatores internos, as coisas continuaram andando, principalmente na questão da negociação dos precatórios, não talvez uma solução definitiva, mas um paliativo sob o ponto de vista da regra de ouro, onde mesmo aquele adicional lá de quase 40 bilhões que deve ser pago, estaria excluído do teto, o que causaria uma espécie de alívio sob o ponto de vista da responsabilidade fiscal. O gasto está aí, continua sendo um problema fiscal, mas ao menos contabilmente e legalmente tira um pouco da guilhotina sobre a cabeça do ministro da Economia e do governo como um todo. Então isso também deu uma acalmada. A reforma administrativa voltou a andar dentro do Congresso. É claro que dentro do Brasil, essas reformas, o Marx Lisboa tem uma frase clássica, né? O Brasil é o país das exceções, né? Então tem exceção para tudo. Então quando começa a discutir categoria X, categoria Y, cada categoria se sente no direito de não ser incluída na reforma administrativa. Tem justificativas para continuar mantendo todo tipo de privilégio durante todo esse tempo, né? Então, quando vai para a discussão, ela acaba virando um Frankenstein. Não se sabe o que vai sair de lá. Mas o fato é que ela está andando. Pode ser que saia alguma coisa. Vamos esperar que ao menos consigamos melhorar alguns elementos da questão do tamanho do Estado, do peso do Estado, que a gente tem que carregar nas costas e que causa, sem dúvida nenhuma, boa parte desses desequilíbrios fiscais que a gente vem enfrentando ano após ano. Então essas coisas andaram, também causaram um alívio aqui no processo interno. E já colocando o gráfico aqui para vocês, o que nós conseguimos visualizar, que foi aquela continuidade da pressão vendedora. Chegamos no intraday aqui a 107.500, mas no mesmo pregão a bolsa fechou muito próximo lá daqueles 109 mil pontos. E a partir de terça-feira buscou uma forte recuperação, foram 3 dias de recuperação bastante intensa, recuperamos a média de 9, a média de 9 inclusive vinha voltada para baixo, voltou a operar no terreno positivo, e no pregão de hoje tivemos um ajuste também natural, né? Depois de 3 dias de alta bastante consistente, muito próximo da média de 21 períodos, o nosso principal índice voltou a operar numa leve queda, digamos assim. E se eu pegar o gráfico semanal para mostrar aqui para vocês, a gente vê uma figura importante, que é uma figura de reversão em região de suporte. Então, ainda mantivemos aquela região de suporte respeitada em fechamento e com uma figura de reversão em fundo, né? O que dá a entender que possamos dar continuidade a um movimento de reação do nosso principal índice. E voltando ao gráfico diário,
e já tentando encontrar algumas pistas de onde estariam esses pontos, nós chegamos à média de 21 períodos, que está muito próximo aqui nos 115 mil pontos, e nós temos a região, deixa eu puxar uma linha aqui, que é uma linha de tendência de baixa, que é, deixa eu puxar aqui do último topo. É importante que a gente tenha essa visualização aqui, porque ela também coincide com o último fundo, né? Esse último pivô de baixa que foi montado aqui. Deixa eu colocar até onde nós temos aqui a referência da LTB, nós temos a referência do último fundo, então nós estamos nessa região, próxima aqui dos 116 mil pontos. Reparem que a média de 55 períodos, ela vem descendente também, e ela deve aproximar-se dessa região aqui. Então, essa região aqui dos 116 mil até 117 mil, que seria o último topo, poderia suscitar aqui uma recuperação em V, e aí, quem sabe, um possível impacto corretivo no curto prazo. Não o suficiente para marcar um novo fundo. Hoje, inclusive, fizemos essa enquete lá na nossa mentoria, perguntamos lá aos nossos mentorados se era uma semana de alta ou uma semana de lado ou de baixa. Todo mundo falou de alta. E eu perguntei, existe a possibilidade de marcar um novo fundo, ou seja, de perder essa região de 109 mil pontos em fechamento, e ninguém acreditou que isso fosse possível, né? Então, parece que possamos estar diante da possibilidade de um fundo, né, nesses 109 mil pontos, e até independente disso, eu já venho falando isso aqui para vocês há algum tempo, do ponto de vista de estratégia de posicionamento. Então, quando estamos nesse período, nessa fase, de um certo modo, a gente inclusive consegue atender tanto quem pensa no longo prazo e até no curto prazo. No longo prazo, tem muito ativo que está muito barato. Se a gente der uma passada rápida aqui, em 5 minutos, a gente consegue achar mais de 10 ativos que, com fundamentos, estão com preços bastante atraentes, né, para que a gente consiga um posicionamento para médio e longo prazo e olhando um pouco menos para a volatilidade, ou seja, uma visão mais longa. Mas para quem tem visão de curto prazo, tem muito ativo que ficou interessante, porque a relação de risco-retorno, ou seja, onde colocar o seu stop nas mínimas que foram atingidas na semana e na projeção, mesmo que mais curta, de alvo, a relação de risco-retorno está muito interessante. Tem ativos oferecendo aí de 3 para 1, 4 para 1. Então, até no curto prazo, esses movimentos que a gente está vendo aqui começam a ficar interessantes. E para quem gosta de entrar na arena com colete à prova de bala, eu sugiro que deem uma olhada em operações estruturadas, onde se entra com algum nível de proteção, ou fazendo uma trava de alta, ou fazendo um rubi, fazendo uma fence. Tu tem várias estruturas que dá para entrar. Obviamente, a gente não surfa todo um movimento de alta, mas captura um bom movimento de alta e ainda, em contrapartida, acaba fazendo algum tipo de proteção. Então, são momentos que nem esse que acabam, na minha visão, sendo favoráveis para a gente olhar com carinho uma entrada. Eu sempre brinco com os meus clientes, né? Nesse momento, eu acredito que nós estamos mais perto do fundo do que do teto, né? Então, sempre quando eu olho essa relação, parece que o tombo será mais baixo, né? Então, essa é sempre o aconselhamento que a gente acaba dando em momentos como esse que a gente está vivendo. E para quem até ficou preocupado, que não colocou algum tipo de proteção, talvez lá na faixa dos 116, 117 mil pontos, fosse a hora de pensar em comprar um seguro, comprar uma put de índice, vender um BOVA11, fazer algum movimento protetivo em relação à sua carteira como um todo. Quem quiser proteger-se do curto prazo, né? Então, esse repique também favorece a possibilidade de proteções atrasadas, digamos assim. Quem não fez num primeiro momento, poderia aproveitar para fazer agora. E o dólar, Momberger? O que aconteceu com o dólar essa semana e qual é que poderia ser uma perspectiva para ele? Bom, o dólar ele continua ainda preso naquele intervalo, tirando aquela escapada que deu, que foi próximo aos 5,50 lá em meados de agosto. Reparem que ele continua operando nessa faixa aqui, que vai entre os 5,34 e os 5,11 de fundo. Não está muito diferente. Lembro que eu tinha comentado das médias, né? As médias elas continuavam bastante lateralizadas, né? Vou botar aqui a média de 9, a média de 21, com a subida que deu
em função do estresse da semana passada, ela acabou tendo uma leve inclinação ascendente, mas ainda estamos presos dentro desse grande retângulo. Teoricamente, estamos numa resistência importante, que, se respeitada, ainda traz a ideia de continuarmos com um movimento um pouco mais lateral para a moeda americana. E o DI? Bom, o DI ele tem uma situação interessante para que a gente comece a analisar. Ele não marcou nova máxima, pelo contrário, tendo em vista principalmente os impactos de algumas soluções que foram encontradas dentro do cenário interno. Começou na semana passada com a carta do Temer, acalmando os ânimos políticos, começou com algumas reformas que voltaram a andar, começou com renegociação dos precatórios, enfim, todas aquelas mazelas que estavam levando a taxa de juros para cima começaram a ser ajustadas. E a própria reunião do Copom, que decidiu elevar os juros para 6,25 essa semana, também acabou acalmando aquelas projeções, porque quando olhamos a projeção média, até onde vai a taxa Selic final? 7,5. Daí tem gente que diz, não, já vai a 10. Né? Quando vai a 8, vai a 11. Então sempre tem aquele elemento que joga lá na elasticidade máxima do indicador. Mas, com a reunião que saiu agora, esse viés também deu uma acalmada. Então o pessoal já baixou de novo daqueles 10, 9,5 para quem sabe 8,5, 8 para a taxa Selic esse ano. Acaba refletindo-se também nessa baixa relativa da taxa de juros, como estamos vendo aqui. O cenário ainda é de janela de oportunidade, principalmente para essas operações intermediárias, 2,24, 25, 26, quem sabe até 28. Né? Eu continuo acreditando que a oportunidade boa está aqui, na faixa de negociação, e principalmente olhar para crédito privado, ou seja, ou CDB, ou debêntures, LCI, LCA, LCs, com o IPCA+, pagando taxas bastante gordas, ainda com oportunidades abertas. Então, para quem quer ter uma renda fixa um pouco mais longa, quer engordar a possibilidade de ganhos na sua carteira, a janela está aberta e eu recomendo para que vocês deem uma atenção. E o que aconteceu lá fora? Bom, S&P não foi diferente, recuperou-se, como vocês conseguem visualizar aqui no nosso gráfico, e eu queria mostrar o gráfico do VIX para vocês, que deu aquela estressada, chegou muito próximo do topo lá de maio, e a partir do momento lá da possibilidade de uma saída na questão chinesa, voltou a circular aqui na faixa abaixo dos 20 pontos, o mercado se acalmar, tudo mais ou menos alinhado com o que aconteceu com a subida das bolsas mundo afora. E o capital estrangeiro, Monvero, como é que tá? Bom, ele continua saindo de forma ainda gradativa, como vocês conseguem verificar aqui no gráfico, e fechou até um determinado momento com 4 bilhões de queda. Não é uma saída expressiva, mas é uma saída, o que soma-se ao fato de a nossa bolsa continuar caindo e o estrangeiro não está ajudando para que se recupere. Então, nesse momento, aquela quase que neutralidade, digamos assim, por parte dos estrangeiros permanece e as movimentações talvez mais intensas vão se dar quando se sentirem-se inconfortáveis para voltar a investir em renda variável aqui no Brasil. Bom, então, fazendo aquele resumão da semana, né, então as coisas se acalmaram, parecem estar tomando rumo, sempre quando chegamos perto do precipício a gente dá uma recuada, os preços voltaram a refletir isso, então tivemos uma semana de recuperação, tivemos alguns sinais gráficos que ainda indicam a continuidade do movimento, quem sabe até um pedaço, 116, 117 mil pontos. Eu particularmente acredito que possa ter sido fundo, né, e a gente não fará novo fundo a partir daqui, mas também não vejo nenhuma alta vigorosa neste momento específico. Acredito muito mais num cenário mais lateral nas próximas semanas, mas acredito que nova mínima não devamos fazer. E você, o que acha? Coloca aí embaixo para mim. Eu estou pegando a opinião tanto da turma da mentoria, eu gostaria de ouvir a sua opinião também. Se você acha que fizemos fundo, não fizemos, se vamos repicar até 116, 117, se agora vai. Enfim, adoro debater aqui, adoro trocar uma ideia com vocês que nos assistem aqui semanalmente. E isso, obviamente, enriquece o nosso debate. Pessoal, se gostaram, deem seu like, botem o sininho para receber a notificação, se inscrevam no nosso grupo do Telegram também para receber todas as informações, atualizações que a gente faz por aqui. O Instagram também estamos atualizando diariamente.
Lembrando que dia 4 eu tenho mais uma edição do Mestres da Gestão. Eu tenho um convidado super especial. Semana que vem eu já vou começar a disparar os convites para vocês. E se vocês estiverem inscritos aqui no canal, são notificados automaticamente pelo próprio YouTube. Então vai ser o maior prazer em tê-los aqui em mais uma edição com um convidado super especial, debatendo as oportunidades que o cenário de crise nos traz. Então é isso, pessoal. Um ótimo final de semana. Espero vê-los novamente no nosso próximo vídeo. Até lá.